A pandemia tem mostrado que a continuidade da doença também pode caminhar com outros rumos, como, por exemplo, a esperança da vacinação, que a cada dia ganha novos públicos em todo o Brasil, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Mas não é porque ela está em andamento que os cuidados devem ser deixados de lado. Isso ainda mais porque a doença continua tendo novas cepas encontradas no Brasil e, claro, também crescendo em números. O Brasil já atingiu 500 mil mortes no último final de semana e o número de contaminados também é crescente em todo o país. E o relatório da Universidade Federal de Alfenas, que acompanha a evolução da Covid em Minas Gerais toda semana, mostra que a região sul de Minas tem sido a que tem a maior contaminação em todo o território mineiro. Sobre esse assunto e também outras análises a respeito de internações, óbitos e abrangência da vacinação, eu converso agora com o epidemiologista que coordena o estudo dos relatórios da Unifal, professor Sinésio Inácio. Olá, professor Sinésio. Olá, Nayara. O sul do estado de Minas Gerais tem 67% a mais de novos casos do que o próprio estado. Esse foi o levantamento mais recente feito pelo estudo que é do setor, então, da Unifal, que a cada semana analisa todos os dados relacionados à pandemia. Professor Sinésio, como que o senhor pode falar que vocês chegaram nesse cálculo, então, de que o sul de Minas é a região com maior contaminação em Minas Gerais? É uma importante questão, Nayara, porque em números absolutos, né, número total de casos, ou mesmo número total de mortes e internações, quando a gente usa só o número absoluto, claro que os locais com maior população vão ter os maiores números. Então as pessoas podem, né, estranhar, mas como é que o sul de Minas, né, que é uma região menor que o estado inteiro, né, tem 67% mais casos. Nesse caso, a gente expressa, né, o que é o mais importante e usual para comparar os lugares, o número de casos por habitantes. Então, nesse sentido, o número de casos de Covid que surgiram novos, né, no período das últimas 3 semanas e na última semana, ele é sim 67% maior do que o número de casos de Covid que surgiram em Minas Gerais, né, por 100 mil habitantes. Então a gente toma por base 100 mil habitantes. Então, fazendo, né, essa proporção, né, que a taxa de incidência, a taxa de surgimento de novos casos faz por número de habitantes, nós infelizmente, né, constatamos que a região sul, e o que já era previsível, né, pela proximidade com São Paulo, pelo comportamento da curva e pela dominância da variante gama, né, antiga P1, infelizmente, né, isso é coerente com esses fatos. Então hoje nós podemos dizer, e esse hoje já há 2, 3 semanas, né, a região sul é a mais atingida realmente pelo contágio de Covid-19 em Minas Gerais. O senhor pode analisar um dado que consta no boletim de que ainda há expectativa de que esse número possa aumentar devido à data comemorativa do Dia dos Namorados? Pois é, o que acontece? As cidades, né, as prefeituras, secretarias de saúde, então elas têm o registro de casos locais, que ele é comunicado, muitas vezes vocês próprios da imprensa pegam e veiculam, né, de uma maneira, vamos dizer assim, mais instantânea. Os dados que os pesquisadores usam, a gente usa, são os dados que são tabulados, consolidados pela Secretaria do Estado da Saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando é constatado, registrado um caso pelas prefeituras, às vezes demora 2 dias, um pouquinho mais, mas 2 dias pelo menos, né, uma média, para esses casos aparecerem nos registros oficiais. Moral da história, depois de cada grande feriadão, como se diz, né, então nós constatamos ao longo desse quase 1 ano e meio de pandemia, que depois de 10, 12 dias de grandes feriados, nós temos nesses registros, né, gerais, no caso da Secretaria do Estado da Saúde, um aumento sensível. E nesse sentido, o dia 12, né, se a gente somar e projetar 12 dias, vai estar a partir de hoje, né, podendo já representar, ter esse reflexo do possível número de casos devido às aglomerações coerentes, né, com o feriado, ou melhor, com a comemoração do Dia dos Namorados. E o número de óbitos, em contrapartida, caiu principalmente para o público mais velho, né? Vocês analisaram dados de maio
em relação a abril, viram que a vacinação surtiu efeito para pessoas, principalmente de faixas como acima dos 70 anos de idade. E, nesse momento, o sul de Minas até está estável, mas várias regiões do estado ainda tiveram alta de mortes. Como foi o levantamento sobre o aspecto dos óbitos por Covid no estado nos últimos dias? A expressão, né, desse indicador, né, de mortalidade, ele tem, como o pessoal tem visto na TV, e a gente também faz no nosso boletim, aquela expressão através, né, da análise da média móvel de 7 dias, não é isso? E que se ela fica 15%, né, acima de 15% a mais do que a comparada com 14 dias antes, a gente fala que tem uma tendência de crescimento. Então são dois aspectos. Por esse aspecto, a região sul de Minas, nesse balanço fechado nessa última segunda-feira, nós estamos com uma tendência de crescimento de mortes. Agora, uma coisa importante que você colocou, e que tem os dados no boletim, é que se nós analisarmos ao longo dos meses, especialmente, né, de março para abril, de abril para maio, o número de mortes entre as pessoas mais idosas, comparando o número de mortes por habitante, a taxa de mortalidade, ela demonstrou que houve, felizmente, né, e previsivelmente, mas agora podemos dizer com certeza, né, um efeito protetor da vacina. Então são muitas informações realmente, né, que por um lado dizem, existe, e é fato hoje, né, uma tendência de aumento de mortes comparada com 14 dias antes, né, de modo geral aqui no sul de Minas, mas entre as pessoas com mais de 60 anos, houve uma sensível redução no número de mortes entre essas pessoas de abril para maio. E isso refletiu positivamente numa redução da taxa de mortalidade por Covid no estado todo de abril para maio, e na região sul, né, mas no estado todo, com uma diminuição de 18%. Então, né, é um emaranhado de números, mas que nos levam a refletir sobre o quê? Nós estamos tendo um número muito alto ainda de novos casos diariamente, acima de 1.500 casos. Isso tem sustentado mais de 100 internações em média por dia no sul de Minas, mais de 30 mortes. E agora o perfil dos internados, eles permanecem mais tempo nos leitos hospitalares, nas UTIs, porque exatamente são pessoas mais jovens. Então nós temos agora que conjugar a vacinação e os esforços de contenção do contágio, porque senão nós inclusive estaremos dando oportunidade para as tais cepas que você mesmo comentou, poderem surgir e se tornarem mais resistentes ao próprio sistema imunológico e, quiçá, às vacinas. A ocupação dos leitos de UTI aqui na região sul-mineira, em hospitais como, por exemplo, os de Pouso Alegre, que atendem uma demanda grande, né, de mais de 50 cidades, tem oscilado entre 97% e 100%. Nos dias que ela fica mais flexível, há apenas 2 leitos disponíveis para pacientes em estado grave da doença. E isso tudo é reflexo da alta contaminação, ou seja, as UTIs voltam a ficar ocupadas porque mais pessoas têm aí os problemas decorrentes da Covid. A que o senhor atribui essa alta aqui na região sul-mineira, voltando até o tema inicial da nossa entrevista, de 67% mais do que o próprio estado? O que o senhor acha que ainda tem acontecido? Aqui nós conjugamos, né, 2 fatores muito importantes que explicam o avanço de qualquer pandemia. A maior circulação, e hoje não é nem maior, né, a predominância da variante P1, agora chamada de variante Gama, né, que ela é mais transmissível, mais contagiosa, e nós, historicamente, se nós formos pegar os registros, a região sul de Minas foi aquela que praticou o distanciamento social. Então, vamos dizer assim, aglomerações, desde grandes até familiares, né, proporcionaram um aumento do contágio. Quando começou a circular a variante, então ainda chamada P1, predominando no estado de São Paulo, não por acaso Triângulo Sul e Triângulo Norte, regiões que têm grande ligação com o estado de São Paulo, né, pela Via Anhanguera, por exemplo, e a região Sul, essas regiões tiveram uma facilidade de contato com pessoas que veicularam, né, essa variante mais transmissível, que já era dominante no estado de São Paulo. Mas o ritmo, né, como a gente estava dizendo, na própria região sul de contágio, em que você tem grande número de contágio e pouca população ainda vacinada, vacinação lenta,
você favorece o surgimento dessa cepa. Então, resumindo, né, o distanciamento social que no sul de Minas sempre foi dos menores. A predominância dessa variante mais transmissível, que é importante que as pessoas entendam, né, que essas duas conjugações explicam essa permanência do nível alto de casos, e como você notou, Natália, Nayara, a questão da permanência maior nos leitos hospitalares, porque os jovens que antes poderiam ter o contágio e esse contágio ficar assintomático, essa mais contagiosa, ela provoca uma carga viral maior. Então a pessoa vai ter sintoma. Aqueles que iam ter sintomas e sintomas mais leves, pela contaminação dessa nova cepa, pela carga viral maior que vai se reproduzir no organismo deles, vão ter manifestações mais graves. Então a internação cresce e eles, felizmente, por esse aspecto, por serem jovens, né, conseguem resistir mais, ter um prognóstico relativamente melhor, mas ficam mais tempo nos hospitais. Então isso tudo conjugado, né, é uma chamada assim, tempestade perfeita para estressar e levar ao colapso, sim, o sistema hospitalar que nós estamos observando, Nayara. Professor Sinésio, eu agradeço pela entrevista e pelas explicações do senhor a respeito desse momento que nós temos vivido com a pandemia. Eu agradeço a oportunidade, sempre importante nesse momento, né, a imprensa, vocês proporcionarem, né, a discussão com informações atualizadas e precisas, o mais precisas possíveis, né, porque o quadro é extremamente mutável, né, fazendo um trocadilho aqui com as variantes, né, mas a mensagem principal, e você próprio, Nayara, você já destacou, é a questão de que nós temos que conjugar o esforço da vacinação e os esforços para conter o contágio, as medidas de prevenção já conhecidas, especialmente o uso de máscaras e evitar aglomerações, porque esta variante, que já é predominante, já tem estudos, né, de mapeamento genômico dela, predominante no sul de Minas e praticamente logo em Minas Gerais inteira, ela é uma variante que nós precisamos redobrar os cuidados. O professor Sinésio está, inclusive, sem máscara, porque ele está em home office, em casa, fazendo esse relatório, que foi o número 27 durante todo esse período da pandemia, analisando dados não só do sul de Minas, mas de todas as regiões, bem como o estado de Minas Gerais. Inclusive, o destaque está a alta do contágio na região sul de Minas, superando 67% o estado todo. Professor Sinésio, muito obrigada. E a gente vai continuando acompanhando aqui os estudos que a Unifal tem trazido em relação à pandemia. Eu que agradeço, muito obrigado. Nayara Andere, da Rádio Difusora HD para a Rede Arquidiocesana de Rádio.